e de santidade. Prezados irmãos, aí está o plano de Deus para a vinda do Consolador. Maravilhoso, perfeito, porque Jesus é o Consolador. Foi este Espírito tão evidente, tão perfeito, que Deus enviou à terra ao seu tempo. Quando Jesus veio, nasceu naquela manjedoura da Virgem Maria, se preparou, cresceu e se preparou para cumprir o seu ministério de apenas 3 anos. Mas um ministério evidente, irmãos, de sabedoria, um ministério evidente de obras maravilhosas que edificaram a Deus através dele, Jesus. Ele pregou, ele ensinou e ele viveu o que pregou. Mas na época, irmãos, não fora possível que Jesus, irmãos, transmitisse todo o seu saber, toda a sua sabedoria, os mistérios do reino dos céus. Porque, irmãos, não havia preparo espiritual do seu povo naquela época. Foi por isso que Jesus prometeu que enviaria o outro Consolador, outro semelhantemente a ele, e que falaria em seu nome, porque ouviria dele, Jesus. Irmãos, e quanto tempo se passou? Quase 2000 anos. Quase 2000 anos se passaram. Quantas coisas aconteceram? Inclusive, irmãos, guerras, massacres, que devoraram muitas criaturas humanas, que foram perdendo a identidade e a ligação com Deus. Mas no momento exato, Deus preparou este Espírito verdadeiro, este Espírito que tinha a capacidade de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E foi assim que Deus, nosso Pai, permitiu que a Santa Avó Rosa já nascesse predestinada, com qualidades, com dons que a distinguia das outras mulheres. Primeiramente, pela sua capacidade de amar. O amor da Santa Avó Rosa, um amor sem igual, irmãos. Um amor de Deus revelado numa pessoa, irmãos, que fazia e realizava as suas obras, as suas ações, sempre voltada para o bem, sempre voltada para a cooperação, para ajudar o próximo. Quanto a Santa Avó Rosa fez por nós, por esta humanidade, por todos aqueles que o cercavam. E foi por isso que Deus muito se alegrou, que Jesus muito se alegrou, e no momento exato, viram que já era necessária a formação da sua igreja. E ela é essencial nesta formação, participando inclusive da nossa direção. E foi assim que iniciou-se, irmãos, o preparo da Igreja Apostólica, em que Jesus, através da Santa Avó Rosa, falando através dela, preparou a direção que instruiu ao nosso povo como ser filho de Deus, baseado nos evangelhos do nosso Senhor Jesus. Por isso que nós dizemos, a Igreja Apostólica, ela tem por base a doutrina do nosso Senhor Jesus, o Evangelho do Reino dos Céus. Evangelho quer dizer ensinos. E esse Evangelho, irmãos, são ensinos que edificam e nos fazem semelhantes a Deus. Filhos de Deus nesta terra, santificados, preparados para ir para a glória celestial. E tudo isso a Santa Avó Rosa fez com muito amor, preparando a direção, preparando a igreja, preparando os trabalhos da igreja, inclusive os atos sacramentais, o batismo,
a consagração, o casamento, a santa comunhão. Irmãos, a santa comunhão é um ato muito solene e sagrado. Se soubéssemos dar, irmãos, o verdadeiro valor, e precisamos saber, deste ato, antes de vir à nossa reunião, dobraríamos os nossos joelhos, agradeceríamos a Jesus, pediríamos a Ele que nos perdoasse das nossas falhas, para que nós pudéssemos, ao entrar e estarmos diante dele, Jesus, da Santa Avó Rosa, que é o Espírito Consolador, e da Santa Mesa, tivéssemos a humildade e a capacidade, irmãos, de receber este ato tão solene e tão sagrado, com este amor que tanto precisa na Santa Comunhão. Por isso que a Santa Avó Rosa, quando instituiu, mostrou o valor da Santa Comunhão, ela disse: este é um dos sacramentos mais importantes da Igreja Apostólica. Então precisamos valorizá-lo. Precisamos participar com este amor. Não é, irmãos, apenas a lembrança do sacrifício de Jesus. Não. Lembramos, claro que lembramos, mas é um gesto solene e sagrado de receber Jesus diante de nós. Receber dele as virtudes do seu corpo e do seu sangue, que serão transmitidas a nós, ao nosso espírito, fortalecendo, vivificando, dando, irmãos, a vida de Deus para a nossa vida espiritual. E a Santa Avó, então, irmãos, ela nos ensinou como participar das nossas reuniões, amar os nossos trabalhos, amar principalmente, irmãos, o ministério de pastores, diáconos, diaconisas, presbíteros, a amar o nosso coral, que é, irmãos, um trabalho importantíssimo, porque a música é um ato, irmãos, espontâneo da alma, porque foi criado por Deus. Além de edificar, ela louva e glorifica. Olha que beleza. E além do mais, irmãos, ela transmite a alegria e uma saudação, irmãos, tão gostosa ao nosso coração. Por isso que ela transforma muitos corações. E a Santa Avó permitiu, através de Jesus, que a Igreja Apostólica tivesse um coral que se dedicasse, um coral que realmente amasse aquilo que fazem. Mas ela precisou receber o seu galardão. Precisou ir aos céus, porque, irmãos, é lá que ela recebeu de Jesus o seu galardão, a sua coroa de glória. Sentou-se em seu trono como Consolador. Mas novamente se cumpre a promessa de Jesus, que Ele não nos deixaria órfãos. E aquele pastor por excelência estaria à frente do seu rebanho, como foi o caso do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, que continuou falando através da Santa Avó, dirigindo a igreja, preparando-nos, até que ele pudesse também receber o seu galardão. E muito ensinou e nos mostrou o valor do galardão da Santa Avó, nos incentivando a amá-la, nos incentivando a adorá-la, a reconhecer este galardão maravilhoso que ela tem, à semelhança de Jesus. Por isso, 26 de outubro é uma data muito especial para nós. Vamos valorizá-la, amá-la, elevar a ela a nossa gratidão através dos hinos do coral, elevar a ela o nosso coração através do nosso proceder, através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Porque, irmãos, uma das maiores lutas
da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo foi para unir a igreja. E essa união, eles nos cobram dia após dia. Porque, irmãos, sem a união, a igreja não irá prosperar. Sem a união, a igreja não poderá chegar, irmãos, como o corpo de Cristo, que foi prometido. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Cada um, irmãos, faz parte deste corpo tão solene, tão santo. Agora, só faremos parte do corpo de Cristo se estivermos unidos a Ele. E como estar unidos ao corpo de Cristo? Irmãos, esta união ela só é perfeita quando existe o amor. O amor verdadeiro de um para com o outro. O amor sincero e leal, a consideração e o respeito. Isso é amor ao próximo. Saber olhar o seu irmão, respeitá-lo, na posição que ele esteja, na função que ele esteja. Considerá-lo como o seu semelhante. Aquele mandamento que Jesus disse, amai ao teu Deus acima de tudo, o primeiro mandamento. Mas o segundo, igual ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmãos, a individualidade não faz parte do reino dos céus. O reino dos céus é a união. Até no Espírito de Deus, irmãos, está a Trindade excelsa, a união. Deus, nosso Pai, o Filho Jesus e o seu divino Espírito Santo. A Trindade excelsa. É a união, irmãos. A união dos santos. A união dos anjos. Cada um, irmãos, com o seu galardão. Cada um com a sua função. Muitas vezes para vir nos abençoar, nos proteger, nos amparar. Outros cantam na glória celestial, no coro angelical. Mas num respeito, numa reverência. Por isso que nós precisamos viver isso nesta terra. É isso que nos faz diferentes, irmãos. É isso que nos faz filhos de Deus. É isso que nos promove, irmãos, numa amizade perfeita, salutar. É isso que nos promove a união fraterna. E é isso, irmãos, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram por esta igreja e por todos aqueles que vierem até nós. Porque hoje estamos preparados para levar esta mensagem, seja conhecida a Santa Avó, seja conhecido o Irmão Aldo, valorizamos a Jesus, valorizamos a Virgem Maria, mas a Igreja Apostólica é unida, é próspera porque está somando a vontade, a individualidade, a capacidade de cada um, está somando num todo. Estamos fazendo pela Igreja Apostólica, não estamos fazendo individualmente, para um pastor, para um regente, para um membro do coral, para um obreiro, não. Estamos fazendo pela Igreja Apostólica. A Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nunca se regozijaram de ser o que são, de estar na frente da igreja, de ser o primaz, o primeiro da Igreja Apostólica. O Irmão Aldo nunca se regozijou. Pelo contrário, ele pedia o nosso apoio, pedia a nossa consideração, pedia a nossa união a ele, para que juntos pudéssemos realizar a obra. E hoje o que eles esperam de nós? Exatamente isso. Exatamente esta união, este fator essencial da nossa vitória. Irmãos, a igreja, assim como o exército num combate, ele é só forte quando ele está unido, todos andando do mesmo lado. Assim é a igreja. Ela é forte quando há o corpo unido, coeso, pensando, irmãos, trabalhando, zelando, lutando pelo mesmo objetivo. E principalmente, considerando, respeitando e ajudando uns aos outros. Isto é o fator essencial. Agora eu lhes pergunto, a Santa Avó nos ensinou
o valor da Santa Comunhão. Nos ensinou que a comunhão é a ligação nossa com Jesus. Como poderemos estar unidos a Jesus se não considerarmos o nosso irmão? Como poderemos estar unidos a ela, a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, se há desavenças no corpo da igreja? Observem, irmãos. Observem a sua vida, o seu proceder. E aí lhe pedimos com amor, com sinceridade, se unam. Amanhã é um dia especial para deixar o que passou. Vamos esquecer o passado. O passado só serve de lições de aprendizado, nada mais. Vamos olhar o presente. Vamos olhar o nosso futuro, o que temos a realizar por esta igreja, o que temos a realizar pelo reino dos céus, o que temos a realizar para a Santa Avó e para o Santo Irmão Aldo. Anunciar os vossos nomes. Como vamos anunciar a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo se as nossas obras não condizem com o que eles nos ensinaram? Então vamos nos unir. Eu convido a todos os irmãos a refletirem nesta mensagem, a refletirem nestes ensinamentos e amanhã, na Santa Comunhão, virem preparados, mas preparados de espírito, com o seu coração, muitas vezes cheio de emoção, mas venham preparados para receber o corpo e o sangue de Jesus. Se unir ainda mais a Ele, porque assim estaremos unidos mais à Santa Avó, mais ao Irmão Aldo e mais a cada um de nós aqui. Nós seremos a congregação de Goiânia, nós seremos a Igreja Apostólica, nós seremos o coral da Igreja Apostólica, nós seremos o corpo de obreiros, nós seremos o Instituto Apostólico que faz parte da igreja. Irmãos, quanto a Santa Avó Rosa fez em sua vida nesta terra, de caridade, de amor ao próximo. Quanto? Os irmãos não imaginam. Desde criança, quanto que ela ajudou. Muitas vezes trabalhando à noite para ajudar os necessitados. Um vizinho, um parente, a sua família. O irmão Aldo não foi diferente. Nem um pouquinho. Quanto o irmão Aldo fez, realizou, irmãos. Tirando muitas vezes valores do seu bolso. Para ajudar, para cooperar. Quantas vezes orientou para que fôssemos visitar alguns irmãos. Levar o carinho, levar a bênção dele. Porque, irmãos, uma visita alegra o coração. Quem não gosta de receber carinhosamente um amigo, um irmão? E essas ações, irmãos, nós vimos, contemplamos e participamos das mãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi por isso que quando eles foram aos céus, nos sentimos no dever de criar o Instituto Apostólico, para que pudesse, irmãos, continuar essas ações, continuar esse trabalho de socialização, continuar esse trabalho de caridade, continuar esse trabalho de amor ao próximo. Mas lembre-se, a Igreja Apostólica está acima de tudo. A Igreja Apostólica, irmãos, ela é a cabeça. E aí temos todos os trabalhos, o Instituto, o coral. Temos, irmãos, atividades para realizar, aprimorando o nosso ministério, aprimorando o nosso coral. Temos, irmãos, tantas oportunidades para nos unirmos. E por que quebrar esta união? A maior oportunidade, irmãos, é a Santa Comunhão. Vamos fazer dela esta união que precisamos. Vamos fazer, irmãos, deste ato solene e sagrado, a união
da igreja, a união da irmandade, a união do coral com os seus regentes, músicos, a união do coral com a igreja, a união da igreja com o coral, a união da igreja com os membros do ministério, a união da igreja, do coral e do instituto como um corpo. Todos nós somos a igreja apostólica, todos nós somos o coral de nossa igreja, temos dons aqui que cantam, que tocam, que regem, são capacidades. Mas quem é o coral da igreja apostólica? Já se fala igreja apostólica somos nós. O instituto, todos nós somos o instituto apostólico. Alguns com as atividades específicas, porque tem capacidade para isso, tem o desejo, tem tempo para isso. Mas quem que é o instituto apostólico? É a igreja apostólica. Quem que é o ministério da igreja apostólica? Já está falando igreja apostólica, somos todos nós. Temos os obreiros, pastores, que têm a capacidade, têm o seu dom para levar uma mensagem, falar ao coração. Mas, irmãos, olhem só, tudo está ligado à igreja apostólica. E eu lhes digo ainda mais, está ligado à Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, à Virgem Maria e a Deus nosso Pai. Então, irmãos, vamos promover esta união. Vamos ser unidos em Cristo e participar dele com amor, com união, com fraternidade e com a esperança de que sejamos um único povo. Nós cantamos, nós somos o único povo. Único, um. O homem, quando se casa, ele adquire, irmãos, diante da sociedade, o que chamamos de casal. Diante de Deus, são uma nova família, uma nova esperança, um novo lar. Portanto, é a união do casal. A união da igreja também é esta união que Deus espera. A única igreja. A igreja não são as paredes, não são os bancos. A igreja somos nós. E para sermos única, precisamos ser unidos. Só assim, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, poderá derramar as suas bênçãos, as suas virtudes, elevar, irmãos, a nossa alegria, a nossa felicidade. E espera o nosso entendimento, a nossa consagração e a nossa santificação. Portanto, sejam unidos, valorizem este amor tão importante que a Santa Avó Rosa foi formada através de Jesus e de Deus para ser o consolador e dar a esta igreja a condição de ser o caminho da regeneração, da transformação em filhos de Deus, porque ela viria para isso. E veio, e cumpriu. E o irmão Aldo exerceu de uma forma majestosa o seu ministério de pastor por excelência desta igreja. Porque ele formou, preparou, aconselhou. E tudo isso, irmãos, nós temos gravado em nosso coração. Ah, mas eu sou novo. Aprende a cada mensagem, a cada ensino. Basta colocar em prática na sua vida. Basta, irmãos, crer nestes santos. Basta ser fiel, ser obediente, ser digno de receber as bênçãos que eles nos oferecem dia após dia. Vamos ouvir pelo coral o hino Vaso Precioso.
Senhor, esta rosa preciosa é o nosso Consolador, que usando seu vaso santo nos dirige com muito amor. Este vaso foi preparado com carinho e com perfeição para receber desta flor sua divina inspiração e com toda sabedoria, com virtudes e com poder, esta igreja está preparando para sempre, sempre vencer. Com prazer e com muita alegria, nós podemos hoje contemplar esta igreja firme e vitoriosa para o céu sempre
esperança